Faltam poucos minutos para as 8 da noite de mais uma sexta-feira. Os voluntários da coluna de socorro em Riduna preparam o equipamento. Até às 9 da manhã, sempre que o telefone tocar, estes homens e mulheres partem rumo ao desconhecido com uma missão: ajudar quem precisa. Victor Galeão, número 9. Olá, me sinto eu. Os becos e travessas das zonas altas do Funchal trocam as voltas aos socorristas. O pedido de socorro dava conta de um homem com uma crise asmática, mas não foi bem esse o cenário que encontraram. Nós fomos chamados para um senhor que se estava a sentir mal, que estava em casa. E que deram-nos o número da porta. Chegámos e o número da porta estava, realmente, mas não estava na casa em que teríamos de chegar. Andámos à procura, o senhor também não deu sinais de que estava na casa onde estava. Quando fizemos, ligámos novamente cá para a base, pedimos novas indicações, deram-nos as mesmas indicações, andámos a procurar melhor, encontramos o senhor que estava numa casa onde não havia luz, só havia uma cama e o senhor lá estava. Fizemos a primeira abordagem, tirámos o senhor e transportámos para o hospital. Boa noite. Ao fim de semana, boa parte dos pedidos de auxílio que chegam à Cruz Vermelha estão relacionados com o consumo excessivo de álcool. Este foi um indivíduo de sexo masculino, à volta de 55 anos, deu uma queda a chegar a casa, estava um pouco embriagado, tinha um grande hematoma e um corte no sobrolho. Não foi assim nada muito grave. Fizemos limpeza, verificamos se havia feridas mais profundas, nada de mais. Imobilizamos e fizemos o transporte para o hospital. De segunda à quinta-feira, nas noites de segunda à quinta-feira, normalmente o nosso empenhamento anda à volta de 5, 6 serviços. A partir daí, na sexta à noite, no sábado, já passa para números para cima dos 10 serviços. Portanto, temos noites em que fazemos 15, 16 serviços de emergência. E quando fala de emergência, estamos a falar acidentes? São acidentes, são situações de doença súbita, são todas as situações que possam eventualmente ocorrer e que impliquem a deslocação de um doente ou de um sinistrado ao hospital. Normalmente às sextas-feiras são mais indivíduos embriagados, alguns acidentes, mas mais indivíduos embriagados. Que é uma situação complicada. Está a se tornar. Porquê? Não sei. Se calhar devido à crise, as pessoas tentam afogar um pouco as mágoas. Mas ultimamente temos notado muito um acréscimo desses serviços a nível de embriaguez. Depois as coisas subsequentes da embriaguez, quedas, acidentes. Nem sempre os voluntários da Cruz Vermelha são bem recebidos. Ajudar os outros a troco de nada é um trabalho que, por vezes, tem um lado ingrato. Tem, às vezes tem. Em que situação? Em que vamos para tentar ajudar alguém, não é? E se tornam-se agressivos para nós, ou... essa é uma parte muito... menos possível deste tipo de serviço. Sim, às vezes é, porque às vezes nem somos bem tratados, porque a pessoa está sob o efeito do álcool, não tem noção das coisas que faz e às vezes acaba por maltratar quem estava para ajudar. Acaba de ser ingrato. Às vezes.
Já tive um serviço em que era o único elemento feminino da equipa e o senhor não me deixava chegar a ele. Tornava-se agressivo quando era eu. E os meus colegas não, também é diferente. A capacidade de resposta à situação é diferente. Como é que se lida com isso? Temos de lidar com essas pessoas, com as pessoas que se tornam agressivas connosco da mesma forma que lidamos com as outras. Temos de receber bem, temos de tratar bem, ainda que exija da nossa parte que sejamos mais firmes, não é? Para tentarmos chegar a algum resultado. Nuno Gomes é administrativo durante a semana, mas à sexta-feira veste a farda e integra a equipa de emergência da Cruz Vermelha. É uma maneira de ajudar a sociedade e se calhar é uma maneira de fugir um pouco ao stress do doing. Há quanto tempo é que estás cá? Estou cá há 8 anos, desde 2004. E todas as sextas, a partir das 8? Sim, a partir das 8 da noite até às 9 da manhã. Todas as sextas, pode haver alguma ou outra que nós não vimos devido à indisponibilidade, mas normalmente todas as sextas. O ordenado, como sabe, é zero. É um ordenado aliciante, dá jeito no fim do mês, mas é zero, é mesmo voluntariado. Começou com uma brincadeira de amigos, depois acabou por ficar o gosto e acabei por ficar. Não te arrependes? Não, nada. Enquanto puder, cá estarei. Para todos estes voluntários, a Cruz Vermelha é uma segunda casa, uma segunda vida. À sexta-feira, a terapeuta da fala, Ana Viveiros, é socorrista. O assistente de passageiros, Cláudio Camacho, é um dos condutores de serviço. Eu tinha um colega da minha escola secundária que tinha sido voluntário cá. Ele falou-me do que era o serviço cá e eu resolvi experimentar, primeiro porque era uma área que me interessava, que era o primeiro socorro e saúde, não é? E depois porque era uma forma também de eu testar os meus limites e até que ponto poderia ou não seguir esta área como uma vertente mais profissional. É diferente, porque nós estudamos, não é? Temos o curso de socorrismo, depois começamos a deparar-nos realmente com as situações e algumas delas não estão descritas no livro de socorro, outras estão, mas nós não conseguimos proceder exatamente daquela forma pelas condicionantes, então é uma constante adaptação, ainda hoje é uma constante adaptação. Tinha bastantes pessoas também conhecidas estavam neste meio e então decidi experimentar e dar mais uma mão aos outros que precisam, porque havia haver muitos voluntários, porque todos nós amanhã é na casa de um, na próxima pode ser na nossa casa e não havendo voluntários também, dá hoje a 2 bombeiros e essa coisa toda e a nós precisa sempre bem ter mais voluntários. Isto é o seguinte, uma pessoa tem de ter gosto por o que está a fazer. Tipo, estamos aqui mesmo hoje e a verdade é esta, trabalhei até às 6 da tarde, fui a casa, tomei banho, fardei-me e amanhã, entre de manhã às 9 outra vez, estou aqui até às 7 da manhã. Exige um pedaço de gosto e ter também a sensibilidade para ajudar o próximo. Quem está um pouco fora não consegue ver o que nós sentimos, mas quando estamos cá dentro sentimos uma grande adrenalina. O facto de irmos com uma coisa que não sabemos ao certo o que poderá acontecer. São todos um bocadinho diferentes, alguns ficam mais ou porque não estávamos íamos para uma coisa e chegámos lá e não era o que estávamos à espera, ou porque estávamos à espera de chegar a uma casa e quando chegámos as condições não eram as que estávamos à espera, por exemplo, não ter luz na casa, por exemplo. Houve um acidente de viação que ficou-me assim um bocado mais marcado, mas nada de que fosse assim extraordinário, nada que me tivesse resolvido. Já teve um bebê de 2 meses, estava em paragem cardiorrespiratório, onde os pais ficaram bloqueados e nós tivemos lá que fazer as manobras para pôr o rapaz a conseguir respirar, o bebê neste caso. Geralmente por acaso foi fácil. Não foi assim muito difícil, mas foi um serviço que mexe connosco. O delegado também tem um filho e isso tudo mexe connosco. Neste momento, só na parte do socorro e emergência, temos 170 voluntários. Para além disso, temos também um grupo de voluntários, que é o Voluntariado do Apoio Geral, são mais cerca de 30 senhoras que têm outras missões, não no âmbito da emergência, mas mais no apoio social às pessoas carenciadas. Os voluntários são cidadãos anónimos que, de uma forma absolutamente espontânea e voluntária, se oferecem à Cruz Vermelha para serem preparados para, nas mais diversas situações de emergência, estarem prontos a acorrer em qualquer situação que eventualmente venha a acontecer.
Humanidade, imparcialidade, neutralidade, independência, voluntariado, unidade e universalidade. São estes os 7 princípios que regem o trabalho da Cruz Vermelha, princípios que conquistam cada vez mais adeptos. Os nossos voluntários são jovens, a maior parte a partir dos 17 anos, e acontece que todos os anos há voluntários desses que saem para a universidade. E como saem para a universidade, o efetivo baixa. Nessa altura temos que fazer um processo de recrutamento novo, em que entram novos voluntários. Normalmente o número de inscrições é um número bastante elevado, mas nunca foi tão elevado como foi em 2011, em que tivemos cerca de 150 candidatos a voluntários dentro de uma sala. Inclusive tivemos que pedir uma sala para fazer a apresentação do curso. Esse curso iniciou a sua formação em setembro do ano passado. A formação normalmente é feita aos fins de semana. É um processo formativo relativamente longo, que tem uma parte que é considerada a formação básica institucional, em que tentamos que o voluntário seja integrado dentro da instituição, perceba como é que funciona a instituição, a sua história, a razão de ser da existência de uma instituição como a Cruz Vermelha. Depois passa para uma parte mais técnica, nomeadamente na área do primeiro socorro, e depois fazem um estágio e, concluído esse estágio, fazem um compromisso de honra em que se comprometem a honrar os princípios da Cruz Vermelha. No início de 2012, 70 novos voluntários juntaram-se à causa da organização, que tem agora cerca de 170 elementos. Nós nunca chegamos bem, não chegamos bem a perceber porquê, mas pensamos que tem a ver, e de alguma forma, há alguns indícios disso, tem a ver com a nossa ação em 2010. Como sabe, 2010 foi o ano em que houve muita atividade em termos de emergência, desde logo o 20 de fevereiro, depois a questão dos incêndios mais tarde, as novas enxurradas no fim do ano. Tudo isso provocou que a Cruz Vermelha estivesse muito ativa no terreno, fosse muito visível o trabalho da Cruz Vermelha. E muitos jovens vieram atraídos por essa ação e com aquela vontade de também participarem se eventualmente ocorressem situações idênticas. Outros também pensamos que, devido à situação que se atravessa, também alguns, porque não têm emprego ou porque têm uma situação social mais difícil, também procuraram algum apoio na Cruz Vermelha. De qualquer forma, nós temos que fazer ver às pessoas que o voluntariado na Cruz Vermelha é voluntariado a 100%. Um voluntário na Cruz Vermelha não tem qualquer remuneração por isso. A 20 de fevereiro de 2010, a natureza pôs a Madeira à prova. A tempestade destruiu, feriu e matou. Quando a Proteção Civil telefonou a dizer para entrarmos no regime de alerta, já havia cá muitos voluntários, incluindo o Tenente-Coronel Rui Nunes, que também já cá estava, e depois saímos nessa nossa grande missão, que é de socorro e emergência. Foi uma missão marcante para a instituição Cruz Vermelha Portuguesa, porque empenhou os seus voluntários durante muito tempo, durante 12 dias consecutivos, não só na área do Funchal, que normalmente é a nossa área preferencial de atuação, mas também na Ribeira Brava. Tivemos durante 10 dias na Ribeira Brava a dar apoio aos bombeiros e tivemos no Concelho de Santa Cruz, na Freguesia da Camacha, tivemos por aí, por essas zonas todas, onde havia dificuldades, estava a Cruz Vermelha. Os nossos voluntários foram inexcedíveis, não foi preciso convocá-los, todos pronto ficaram a aparecer. Inclusivamente tivemos antigos voluntários que, ainda imbuídos do espírito de voluntariado, apareceram, integraram as nossas equipas. Nessa altura tivemos também a tal dificuldade às vezes da gestão do excesso, porque havia muitos voluntários e as missões às vezes não eram assim tantas como isso, e também aquelas que apareciam não podiam ser desempenhadas por qualquer pessoa. Havia que haver um voluntário do ativo sempre a enquadrar essas missões, mas as coisas resolveram-se de uma maneira muito positiva, com bastante empenhamento dos nossos voluntários, e foi uma situação que marcou muito, principalmente não só no aspecto físico, porque fisicamente foi desgastante, mas também no aspecto psicológico marcou muito, porque vivemos situações, de enfrentar situações em que havia situações de pessoas desaparecidas, de eventuais cadáveres. Portanto, tudo isso marcou muito os voluntários que estiveram envolvidos. E o voluntário é aquele que se oferece para servir e dá sem pedir nada em troca, mas com certeza que também não gosta de ser esquecido, não é? E tanto que não gosta de ser esquecido, que as entidades superiores daqui regionais e depois mais tarde
o Sr. Presidente da República condecorou a Cruz Vermelha com a medalha, como ali vê, com a condecoração honorífica que foi concedida à Cruz Vermelha da Madeira pela sua atuação durante a intempérie. Como sabe, houve o acidente ou o incidente e depois, mais tarde, nós temos cá uma série de dias em regime de permanente alerta porque os bombeiros andavam também ocupados e eles aguentaram aí todo esse serviço. 2 anos depois, a missão da Cruz Vermelha continua. Recebemos quase 1.700.000 euros. Essa importância foi totalmente destinada, aqui em reunião de direção, foi totalmente destinada à construção e reconstrução. E é isso que nós temos feito. Começámos aqui no Laranjal, 2 casas que foram, uma foi reconstruída, a outra foi reparada. Houve um grupo anónimo que se concedeu à Cruz Vermelha a importância para isso e nós orientámos eles. Depois do Laranjal fomos à Quinta Grande. A Quinta Grande foi recuperar uma antiga escola primária e aí foi feito um T1 e um T2, que também já estão ocupados. Depois disso foi a obra maior, que temos ali fora até a planta e a fotografia, que é o aldeamento da Serra d'Água com 12 fogos em 10 moradias, com 12 fogos. Também já está ocupado. Fizemos depois Câmara de Lobos e agora de Câmara de Lobos já foi dedicada a obra num sítio que eles chamam as Salinas. As Salinas, que são 3 moradias que são a ser recuperadas. O dinheiro que ainda sobra dos donativos recebidos será investido em habitações na Ribeira Grande, em Santo António, e num projeto que ainda está em estudo em investimentos habitacionais da Madeira. O 20 de fevereiro foi uma verdadeira prova de fogo para a Cruz Vermelha, mas o primeiro grande teste desta organização humanitária aconteceu a 3 de dezembro de 1916. Segundo que reza a história e segundo reza a condecoração da senhora, é uma senhora voluntária da Cruz Vermelha, enfermeira, portanto, do Corpo de Enfermeiras da Cruz Vermelha, voluntárias, e a senhora, houve 2 bombardeamentos do submarino alemão à Madeira. E eles bombardearam as 2 vezes o cais da cidade. E porquê? Porque sempre aos domingos. E as pessoas acabavam a missa, desciam até o cais, era o passeio chamado Passeio dos Tristes, e iam passear aí ao cais. E eles aproveitaram isso para flagelar a população. E fizeram os 2 bombardeamentos. Aí, meses depois, o novo bombardeamento. Por coincidência, a senhora estava no primeiro e estava no segundo. E o que é que a senhora enfermeira fez? Mesmo o caso a ser batido pelas granadas, pelos obusos de bordo do submarino, a senhora enfermeira improvisou um posto de socorros, e o que era o posto de socorros era recolher feridos e mortos. E separou os mortos e tratou dos feridos, depois que os encaminhou certamente para o hospital. Da segunda vez que o submarino cá veio, também foi a mesma cena, e a senhora depois foi condecorada mais tarde, em 1918, foi condecorada pelo governo português com a mais alta distinção honorífica portuguesa, que é a medalha de Torre e Espada. É este o espírito que faz mover quem carrega a Cruz Vermelha ao peito. Aos 80 anos, o coronel Ramiro Morne ainda se dedica diariamente à organização, um trabalho voluntário que abraçou em 1983. Julgo que tenho 20. Julgo que tenho 20. Só às vezes é que a memória me atrasou um bocadito. Mas venho cá como se fosse uma ocupação, como se fosse um profissional. Não digo a ninguém que estou reformado, porque não gosto da palavra reformado, até porque na tropa não há reformas. Há a situação de reforma, há a situação do ativo,
situação de reserva e situação de reforma. Portanto, estou numa situação de reforma e entendo que posso prestar a colaboração. Mas no dia que eles me disserem, a começar pelo vice-presidente, que é o Tenente Coronel Reuniões, dizer assim, se você está cá a mais, e eu calmamente vou embora, tão agradecido como quando entrei. Não quero é sair daqui, arrastar os pés e estarem à espera de me dar um empurrão. Onde tenho passado também, não me quero sentar no banco de suplentes ou jogar na 6ª divisão, não. Estou na Cruz Vermelha desde 1991. O que me move é o facto de perceber que o voluntariado é uma necessidade real que existe. Apesar de nós, nestes tempos que passaram, que foi um certo tempo de abundância, dizermos que todas as áreas da sociedade estavam cobertas por uma estrutura qualquer governamental, isso não é bem verdade. Isso verificou-se em 93, quando fez cheias de 93, verificou-se quando foi o 2010. Portanto, os voluntários foram muito importantes, foram sempre muito precisos e são sempre muito precisos. E nós, neste momento, verificamos que essa necessidade de voluntários ainda é maior face às dificuldades que já se sentem e que se avizinham. A Cruz Vermelha Internacional foi criada em 1865 por iniciativa do suíço Henri Dunant. Poucos anos depois, nasce a Cruz Vermelha Portuguesa pela mão do médico José António Marques. A ZAFMA repete-se todos os dias na consulta externa do Hospital do Funchal. Um grupo de voluntários distribui por quem o espera café, chá e bolachas para enganar o estômago. Um gesto simples, mas reconfortante. Um carinho, um sorriso, muitas vezes quando estão tristes à espera, cai sempre bem. Porque o pessoal, embora faça tudo por tudo, mas não há pessoal que suporte. Hoje, como vi, as salas estavam cheias e há dias que ainda está mais. Mas é muito reconfortante, depois de uma manhã destas, ver um sorriso, dê-me cá mais um cafezinho para o meu marido e saímos felizes. É um dia... O dia fica completo, começando por aqui. Maria José Camacho é a voluntária há mais anos na Delegação Regional da Cruz Vermelha. Eu fui para a Cruz Vermelha, tinha 18 anos. E o que é que levou até a Cruz Vermelha? Eram uns vizinhos, o Sr. Dr. Santos lá, a senhora, que é que me levou. Na altura, a senhora Carolina Rocha Machado, que era uma pessoa muito querida, e aprendi muito lá. E fui ficando, já tenho vários convites para outras associações, mas a Cruz Vermelha... E o que é que começou por fazer na Cruz Vermelha? A Cruz Vermelha comecei por ajudar aos trabalhinhos, porque hoje em dia as pessoas dão-nos as coisas, as roupas, mas naquele tempo não eram feitas lá, eram confeccionadas na Cruz Vermelha, os enxovares dos bebés, eram tudo confeccionados lá. Depois também quando veio a Guerra da África, tivemos imenso trabalho com os soldados, a mandar os tabacos, as cartas, ajudar as famílias, porque havia filhos menores e foi uma altura muito trabalhosa. E depois fui sempre ficando e pronto, e cá estou. Até poder, quando deixar de poder. Com gestos simples ou verdadeiros atos heroicos, há voluntários da Cruz Vermelha em cerca de 190 países. Esta verdadeira legião da boa vontade é composta por homens e mulheres, jovens e menos jovens empenhados em ajudar o próximo, tudo em troca de um salário de sentimentos de missão cumprida.